Mas jamais me esquecerei do fatídico dia em que eu cometi um ato de teimosia que reverteu contra mim mesmo. Minha mãe que está aqui lembra-se disso, né? Nós morávamos ali na Cambará, eu devia ter o quê? Uns 8 anos, sei lá? Menos, não sei, né? Porque nós saímos de lá, eu tinha 8 anos, então eu devia ter 5, 6 anos, por aí. E minha mãe tinha acabado de cozinhar e tinha tirado as coisas do fogão já. E criança, irmã, eu não sei o que acontece. A criança às vezes tem umas ideias bestas, né? É uma coisa assim difícil de entender, né? Nenhum de nós consegue explicar, mas todos nós já passamos por essa fase e tivemos essas ideias bestas, né? E eu, que sempre fui uma criança curiosa, fiquei pensando na minha cabeça se a boca do fogão ainda estava quente, certo? Não obstante, o fogo tivesse acabado de ser desligado, coisa de alguns segundos, tá? Eu fiquei olhando, ele fica com um brilho bonito assim quando está quente, né? A boca do fogão. E eu falei, será que está quente isso daqui? Daí, eu como uma criança perguntadora, perguntei, mamãe, a boca está quente do fogão? E ela falou assim, essa boca está muito quente. Se você colocar a sua mão aí, você vai se queimar. Mas aí é o tal negócio, né? Nada como uma experiência para nos mostrar que nós estamos errados, né? E eu fui, estendi a minha mão para a boca do fogão e pimba, coloquei a mão ali, contra a ordem expressa, né, da minha mãe. E aí, irmãos, imaginem, né, que minha mão queimou completamente a palma da minha mão, né? E eu lembro que eu segurando assim a palma da minha mão, eu fiquei correndo pela garagem gritando de dor. E formou bolhas grandes na minha mão, bolhas bem grandes. Pegou assim a palma da mão inteira, tive que ir no pronto-socorro lá, enfaixar, pôr pomada e tudo. E aquilo demorou para sarar. Mas, mesmo depois de passada a infância, todos nós aqui teríamos alguma história semelhante de teimosia para contar, né? Como a criança ela quer experimentar o mundo, ela é naturalmente mais teimosa, né? Porque ela não conhece nada do mundo. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo cada vez um pouquinho mais, e daí nós nos tornamos menos idiotas, né? E fazemos menos desses atos de teimosia. Mas a gente sempre continua um pouco idiota. É da natureza do ser humano ter uma medida de idiotice, né? Que nós continuamos praticando atos de teimosia, por mais estúpidos que eles sejam. Não é verdade? Nós sabemos que a coisa é ruim, nós sabemos, já fomos avisados, mas aí a gente vai lá e faz o quê? E faz aquilo que nós não devíamos fazer, por teimosia. E daí o que acontece? A gente quebra a cabeça, né? E eu imagino, né? Não sei, eu sou muito novo ainda, mas o que eu consigo observar do mundo que me rodeia é que conforme nós vamos passando os anos, nós vamos fazendo menos, né? Mas mesmo até pessoas mais velhas às vezes cometem atos assim de teimosia que vão contra qualquer razão e erram e batem a cabeça. É da natureza humana ter uma medida de teimosia. Todos nós, uns são mais, outros são menos, claro que isso tem a ver com temperamento, tem a ver com personalidade. Mas todos nós, em alguma medida, nós temos a nossa teimosia e colocamos em prática a nossa teimosia, a nossa contumácia. E é por isso que nós, quando lemos a Bíblia, geralmente, e estou falando do Novo Testamento particularmente, geralmente nós nos identificamos com uma figura chamada Simão Pedro. Porque Simão Pedro demonstra ser, provavelmente, a personagem mais teimosa de toda a Bíblia. Era um sujeito muito teimoso, obstinado, né?
emotivo, explosivo, e nós nos identificamos com a personagem de Pedro. Não por outra razão, Pedro e as histórias de Pedro dão as melhores pregações. Pode ver, as pregações mais famosas e populares, elas geralmente colocam Pedro no meio, porque Pedro vivenciou casos que muito se aplicam à nossa realidade. Por exemplo, o caso quando Jesus andou sobre as águas, né? A tempestade no mar, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, quando Pedro encontra Jesus depois da ressurreição, que ele vai e carrega aquela rede inteira de peixes. Todas essas passagens dão mensagens maravilhosas. E isso vem da nossa identificação com a personagem Pedro. Deixe-me dizer algo nesta noite. Isso foi profetizado. Jesus Cristo, quando conheceu aquele homem que até então era conhecido como Simão, ele, com seus olhos proféticos, com seus olhos ministeriais, viu aquela pessoa e falou: esse aqui vai ser danado. E eu estou falando exatamente da passagem em que acabamos de ler, em João 1. A Bíblia diz que André, seu irmão, se converte primeiro, e daí ele vai e leva Pedro, ou seu irmão que até então se chamava Simão, até Jesus. Daí Jesus olha para a cara dele e fala o que está escrito lá no versículo 42. Simão, você vai ser conhecido como Cefas. E Cefas, em hebraico, significa pedra. Antes de nós explicarmos mais essa dinâmica, nós vamos entrar no corpo da mensagem em breve. Eu queria apenas fazer um comentário interessante. Todos os casos que nós vimos nessa série de mensagens, nós vimos o Senhor mudando o nome de uma pessoa com um ar eminentemente positivo. Nós vimos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, não é? Abrão significa pai elevado, Abraão, pai de nações ou pai de muitos. Nós vimos Deus mudando o nome de Sarai para Sara, Sarai que significa aquela que contenda com dificuldades, e Sara, princesa. Nós vimos Deus mudando o nome de Jacó para Israel, Jacó enganador, Israel, aquele que integra as primícias de Deus, né? Ou o príncipe de Deus. E nós vimos o Senhor mudando o nome de Salomão para Gedidias, homem de paz para o amado do Senhor. Todos casos que representavam, nessas mudanças de nome, algo essencialmente positivo. O Senhor tirando aquela pessoa de um contexto, e nós já cansamos de falar aqui, não vamos repetir isso, né? Não vamos perder mais tempo com isso, mas já cansamos de falar que o nome, dentro da cultura hebraica e para Deus, é muito mais do que um rótulo. O nome, ele expressa a essência da pessoa. E quando o Senhor mudava de nome nessas ocasiões, ele estava tirando uma pessoa de um status e colocando-a em um status elevado. Como fica claro pelas mudanças de nome que já expliquei aqui, já trouxe aqui. Mas com Simão é diferente. Porque quem muda o nome de Simão é Cristo. É o Filho da Trindade. E o Cristo muda o nome de Simão para um título que não só traz uma certa previsão de futuro daquela pessoa, daquela personagem, mas que revela muito da personalidade dela. É uma mudança de nome diferente. Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? As outras mudanças de nome eram uma imprecação de bênção.
essa mudança de nome é uma mudança de presente. Cristo olha, sonda, faz um raio-x de Simão e fala: você é pedra. Muito além do que uma previsão de futuro, uma previsão de presente. O Senhor revelava ali a natureza do próprio Pedro. E com isso nós podemos voltar e entrar agora no corpo da mensagem e entender o que significava aquela mudança de nome, o que representava aquela mudança de nome. E nós podemos identificar 4 elementos que explicam, revelam, traduzem o que significava, o que expressava a mudança de nome daquela personagem. Em que medida ele se aplica a nós também. Porque nós vamos ver, quando nós lemos a Bíblia, que não só nós nos parecemos e nos identificamos com Pedro, mas nós agimos como ele. Nós muitas vezes agimos como ele também. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus atribui, profetiza sobre Pedro, em muito se aplica a mim e a você. Então nós vamos ver o que é que significam essas 4 mudanças de nome. Em que medida isso se aplica à nossa vida? Em primeiro lugar, pedra é dura. Falávamos agora há pouco sobre teimosia, sobre rigidez. E Pedro era uma pessoa essencialmente rígida no seu espírito, intransigente, dura. Falávamos sobre como cada um de nós tem a sua medida de teimosia. Pedro tinha uma medida dobrada de teimosia. Era uma pessoa dura. É inegável que quando Cristo olhou para aquele homem e disse: você é pedra, ele estava dizendo: você é um cara duro, rapaz. Hoje nós diríamos casca grossa. Você é casca grossa. Eu estou vendo aqui que você é casca grossa. Você tem a pele grossa, rapaz. Como eu disse, há diferenças de personalidades. Talvez alguns de nós sejamos mais, outros sejamos menos. Mas eu faço uma pergunta a você. Quantas vezes você já não foi pedra? Quantas vezes o seu espírito já não se endureceu? Já não se enrijeceu? Já não olhou para as circunstâncias e disse: não vou me amolecer? Quantas vezes você já deixou de se comover com algo com o que você devia ter se comovido? Quantas vezes você já manteve a sua decisão, manteve a sua escolha, sabendo que aquilo que você tinha escolhido era errado? E você agiu como pedra. Esse é o primeiro elemento que nos mostra a profecia que o Senhor acabava de fazer sobre aquele homem. Mas aí, irmãos, nós conseguimos entender, isso vai ficar claro pelos outros 3 elementos, que mesmo a pedra nas mãos de Deus, ela é maravilhosa. Mesmo a pedra, quando ela é usada por Deus, ela tem a sutilidade, ela serve a casa de Deus, ela serve para os propósitos do Senhor. E daí nós chegamos ao segundo elemento. Se a pedra expressa teimosia, de um lado, se a pedra mostra intransigência, mostra um espírito duro, por outro lado, ela também mostra tenacidade. Tenacidade de espírito. Não é qualquer coisa que perfura uma pedra, irmãos. Não é qualquer coisa que perfura uma pedra. A pedra é tenaz. A pedra é sisuda. Isso é uma lição muito importante para nós, igreja, porque nós não podemos deixar de ser perfurados pelas setas de Satanás. E isso tem 2 aplicações. Você consegue pensar com relação a essa resiliência em 2 orientações. E a primeira diz respeito ao sentimento. Irmãos, nós precisamos deixar de ser tão sensíveis. Quão triste é, quão terrível é
quando acontece alguma coisa entre irmãos da igreja, coisas pequenas, e daí o outro fecha a cara, cruza os braços, não olha mais na cara do outro. Dentro de casa, às vezes isso acontece. Seu marido fala alguma coisa, seu filho fala alguma coisa, e daí você se tranca a cara, passa 1, 2, 3, uma semana de cara fechada. É preciso resiliência, é preciso tenacidade, um coração protegido, revestido, com uma carapaça que não permite que coisas simples perfundem. E a segunda orientação que conseguimos pensar com relação a essa tenacidade diz respeito à sua moral, à sua ética. E mais, às suas convicções e aos seus princípios. Aquilo em que você acredita, aquilo pelo qual você age, aquilo pelo qual você se inclina. Nós assistimos agora em casa à votação, no caso do habeas corpus, do ex-presidente Lula, e víamos ali o ministro Barroso contando uma coisa muito verdadeira, que é o fato de que só as pessoas pobres aparentemente são presas nesse país. Os ricos e poderosos ficam nas ruas. E os ricos e poderosos dificilmente cometem crime de furto, de tráfico de drogas. Os crimes que eles cometem geralmente são crimes de corrupção, peculato, coisas assim. E aí eu pergunto a vocês, o que faz uma pessoa entregar-se à corrupção? O que faz um administrador público, uma pessoa que foi eleita para ocupar um determinado cargo, agir contra o interesse do próprio povo que ele representa? O que é que faz isso? Fraqueza. Fraqueza de espírito, fraqueza moral, pessoa que não tem firmeza nas suas convicções e princípios. Daí você diz, mas isso daí é coisa para peixe grande, eu tenho aqui minha vidinha. Negativo. Sabe onde é que nós vemos a fortaleza do espírito e dos princípios e das convicções? Nos atos corriqueiros do dia a dia. Quando você joga papel na rua, quando você joga papel pela janela de dentro do carro, quando você não devolve o troco que você recebeu a mais, quando você não dá lugar a pessoas que têm preferência no transporte público, quando você fura a fila, é nesses atos pequenos do dia a dia que nós vemos a resiliência moral de uma pessoa. Porque se uma pessoa é moralmente fraca para se resguardar moralmente dos atos pequenos, que dirá dos atos mais severos? Que dirá de uma pessoa assim que ocupa um cargo de alta relevância quando ela recebeu uma proposta para fazer alguma coisa errada? E mais, também coisas graves acontecem no nosso cotidiano. Que dirá de uma pessoa que não tem resiliência para as coisas pequenas quando ela recebeu uma oferta para cometer um adultério, para roubar ou fazer alguma coisa errada na empresa? Irmãos, em nome de Jesus, precisamos ser como pedra, precisamos ter a nossa moralidade rígida, forte, disposta a negar qualquer oportunidade, qualquer coisa errada, em nome do que é certo, porque o que é certo vem de Deus, a retidão é um dom de Deus, e quando você não age com retidão, você ofende ao Senhor. Esse é o segundo elemento da mudança de nome de Simão. Vamos para o terceiro elemento. A pedra é uma arma. A pedra, quando ela está lá, no montinho de pedras, ela é só mais um seixo. Mas quando ela está nas mãos de alguém que sabe manejar, ela se torna uma poderosa arma. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui é uma lição importante para nós. Será que temos nos disposto a ser como pedras na funda das mãos de Deus para vencer as coisas malignas deste mundo? Será que o Senhor tem conseguido, tem podido nos usar?
Será que nós temos tido aquela rigidez lá de que falávamos? Para que o Senhor nos use como pedras na sua obra? Irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer te usar, Ele quer te usar para destruir as coisas malignas, Ele quer te usar para vencer batalhas espirituais, Ele quer te usar para você ser como tiros que alcançam as coisas erradas deste mundo e vão corrigindo, vão aplainando os outeiros, vão elevando os vales. É para isso que o Senhor quer nos usar, irmãos. Temos que ser pedras, porque pedras nas mãos de alguém que sabe como vencer batalhas, elas são armas poderosas, e o nosso Senhor é o Senhor que vence batalhas. Aleluia, glória a Deus. Sozinho realmente nós não conseguimos. Aquelas pedrinhas lá que o rei Davi pegou, que na época nem rei era ainda, aquelas pedrinhas ali no chão, elas não tinham poder nenhum. Mas nas mãos de uma pessoa que sabia manejá-las, elas mataram um gigante. Em nome de Jesus, o Senhor quer nos usar para derrubar gigantes. O gigante da depressão, o gigante da tristeza, o gigante da dificuldade financeira, o gigante da doença. Seja usado em nome de Jesus como uma arma nas mãos do Senhor para destruir as coisas más deste mundo. E para encerrar, irmãos, quarto e último elemento dentro da mudança de nome de Simão, e com isso eu concluo. A pedra sozinha, ela é só um seixo, mas a pedra, irmãos, quando ela está associada ao Senhor, ela integra a rocha. Tem aquele texto em Mateus em que o Senhor diz, pergunta aos discípulos. Na verdade, salvo engano, os discípulos vão até Jesus e falam, Senhor, as pessoas por aí andam dizendo que o Messias é Elias, ou Moisés, ou algum dos profetas. E daí o Senhor responde, e vós, quem dizeis que é o Messias? E daí, quem? Simão Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, tu és o Cristo. E daí o Senhor olha para Pedro e fala assim, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não é isso que está na Bíblia? Está lá em Mateus. Tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Dentro disso, o catolicismo interpreta que o Senhor estava dizendo que Pedro é quem seria o fundamento da igreja. E daí eles derivam que o sumo pontifício começaria com Pedro, e portanto, o papado. Interpretando daí. Mas, irmãos, aqui um conhecimento das línguas originais nos ajuda a resolver essa dificuldade. Porque o Senhor diz, tu és Pedro e sobre esta rocha, e não sobre esta pedra. Porque pedra, irmãos, e dentro daquele contexto, daquele idioma, era isso mesmo? É uma pedrinha, é um seixo. Você tem condição de construir alguma estrutura? Numa brita dessas que usam em construção, você tem como construir uma casa inteira em cima de uma daquelas? Olha, se que alguém conseguir essa proeza, tem que ir no Faustão lá, né? Mostrar para provar esse equilíbrio todo. Conseguir construir edificar um edifício em cima de um seixozinho assim no meio. Não dá, né, irmãos? E é por isso que o Senhor fala sobre esta rocha. E quando Ele está falando da rocha, Ele está falando daquele que os discípulos acabaram de dizer, que era o Messias. E quem era o Messias? Ele próprio. Irmãos, a igreja é construída em Cristo, e nós como pedras, como seixos, nós integramos a rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, irmão, tenha consciência disso. Você é parte integrante desta edificação, porque você está em cima da rocha, e esta rocha é Cristo, e é nela que estamos construídos. Tenha noção do seu valor. Você não é uma pedrinha jogada pela rua aí, não. Você é uma pedrinha que integra uma construção, que é a rocha, que está firmada na rocha, que é Cristo. Aleluia, glória
e nela nós somos inabaláveis. Creia nesta palavra, irmão, em nome de Jesus. Fique com isto no seu coração.